Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Mas o que é matéria? Vocês sabem? Matéria, gente, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Por exemplo, nós somos constituídos de matéria, os animais, os objetos, as estrelas, o Sol, tudo que a gente vê é constituído de matéria, tá bom? A matéria ela é constituída por átomos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de átomos. Os átomos são partes bem pequenininhas da matéria. Tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que a gente conhece, tudo que nós podemos imaginar, possuem átomos, são feitos de átomos, que são partículas bem pequenininhas. Eles são tão pequenos, gente, que um grãozinho de areia tem mais átomos do que o número de folhas de árvore do mundo inteiro. Então é muito átomo, é muito pequenininho para ter isso tudo num grãozinho de areia. E aqui, gente, tem a representação de um átomo. Eu não vou prolongar muito aqui para vocês, que isso é matéria de outra aula. Mas aqui a gente tem um núcleo, tá? Que é constituído por prótons e nêutrons. E aqui em volta nós temos os elétrons, que ficam rodando aqui num lugar chamado eletrosfera. Mas é só para vocês saberem mesmo. Isso eu vou explicar em outra aula, tá bom? Mas aí, gente, os átomos, que são essas partes pequenininhas da matéria, eles podem se juntar tanto com algum átomo que seja igual a ele ou com alguns átomos diferentes. E aí vão formar moléculas, tá? Aí, por exemplo, um átomo de hidrogênio e dois átomos dois de hidrogênio e um de oxigênio, vão formar uma molécula de água, que está sendo representada aqui. Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Vocês já ouviram falar que água é H2O? É por isso que se chama assim. E aí, gente, os átomos são minúsculos, né? E as moléculas também são pequenininhas. Elas são, por exemplo, aqui, ó, a gente observando. Em 18 gramas de água tem isso tudo aqui de moléculas. Então é muito pequenininho também. E aqui mais uma vez representado a molécula de água, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Agora voltando para os estados físicos da matéria. Agora vocês já sabem o que é matéria e o que é molécula e o que é átomo. Então, agora a gente vai utilizar os exemplos de água para ficar mais fácil de entender, tá bom? A matéria a gente pode encontrar em 3 estados físicos. O sólido, por exemplo, aqui está exemplificado pelo gesso. O líquido, que aqui está a água líquida, essa que nós usamos mesmo no dia a dia para tomar. E o estado gasoso, que seria o vapor de água. E aí, gente, as moléculas de qualquer material, mas no exemplo que nós estamos usando aqui, que seria de água, elas vão se comportar de maneira diferente dependendo do estado físico. Por exemplo, no estado sólido, os materiais, eles tendem a ter as moléculas bem juntinhas, estão vendo aqui? Elas quase não se movimentam. Toda molécula, todo átomo, ele tem energia. E aí, nesse estado sólido, a energia vai ser pouca. As moléculas vão apenas vibrar, não vão sair do lugar e vão ficar bem pertinho uma das outras, bem pertinho. E aí, por isso que o sólido é tão compacto, né? E aí o sólido, ele não altera a forma, né? E o volume dele. E aí a gente vai ver também essa questão do volume. Mas aqui no sólido também a forma não vai ser alterada. Por exemplo, se eu colocar, igual está aqui um quadradinho, ele vai continuar um quadradinho mesmo que eu tire desse Erlenmeyer, que é isso aqui que chama Erlenmeyer, e coloque em outra vasilha, por exemplo. Vai continuar sendo um quadradinho. Se eu começar, por exemplo, no caso do gelo, se eu aumentar a temperatura,
o gelo vai acontecer o quê? Ele vai passar do sólido para o líquido. Já a água líquida, se vocês observarem, ela não tem o formato definido. Como não tem a forma definida, ele vai variar, a forma do líquido vai variar de acordo com o recipiente que ele está sendo armazenado. Por exemplo, aqui no Erlenmeyer está com no caso aqui o líquido está com essa forma. Se eu passar esse conteúdo aqui, vamos fingir que é água, para um copo, ele vai assumir a forma do copo. Aqui eu vou ter a mesma quantidade de moléculas que eu tenho aqui. Só que no estado líquido, com o aumento aqui da temperatura, ela vai ganhando energia. As moléculas então já conseguem se movimentar um pouco. Não só vibrar como estava lá no estado sólido. Elas vão conseguir se movimentar. Estão um pouquinho mais afastadas do que no estado sólido. Você pode ver aqui pelo desenho. As bolinhas que são representadas aqui, que representam as moléculas, elas estão mais afastadas uma das outras em relação ao sólido. E a gente dá para ver esses risquinhos aqui estão simbolizando o movimento que as moléculas estão fazendo. Quando eu passo para o estado gasoso, eu estou aumentando mais ainda a temperatura. Aumentando a temperatura quer dizer que eu estou dando mais energia para as moléculas. E aí, gente, no estado gasoso, as moléculas, como estão carregadíssimas de energia, elas vão se movimentar muito. Como elas estão se movimentando muito, elas vão ficar muito espaçadas. Você pode ver a diferença que o líquido é um pouquinho menos e o sólido é bem pertinho uma da outra molécula. À medida que a gente vai aumentando a temperatura e aí ela vai ganhando energia, essas moléculas vão se afastando e se movimentando. O gás, o estado gasoso, gente, ele também não tem forma definida. Ele também vai adquirir a forma dependendo do recipiente que ele estiver contido. E agora eu quero saber, vocês sabem por que o gelo flutua na água? Vocês já observaram que quando vocês colocam gelo no copo de água, ou de refrigerante, ou de suco, o gelo fica boiando? Por que será que isso acontece? Lembram daquilo que eu falei, que as moléculas no estado sólido, elas estão mais pertinhas uma das outras do que no estado líquido e do gasoso? Na água, gente, a gente vê uma situação bem peculiar. Quando a água está no estado do sólido, ou seja, quando ela está em formato de gelo, os cristais de gelo vão formar um tipo de uma estrutura. Por exemplo, aqui são várias moléculas de água. E aí, quando tem o gelo, elas ficam nesse formato, nessa estrutura. E aí, entre as moléculas, a gente está vendo que tem um espaço. Com esse espaço, deixa o gelo menos denso. É como se tivesse um tanto de ar aqui dentro. E aí faz o gelo ficar menos denso que a água. Ou seja, ele vai flutuar, né? Que a substância que é menos densa fica em cima e a mais densa embaixo. Então, são pouquíssimas substâncias em que o sólido é menos denso do que o líquido. E aí acontece por causa disso, da estrutura que as moléculas da água assumem quando estão no estado sólido. E vai ter esse formato aqui, tá bom? No estado líquido, como eu falei, elas estão mais distantes e começam a se movimentar. E no estado gasoso, as moléculas estão bem energéticas, estão bem doidonas, passando de lá para cá, daqui para lá. E aí, gente, a gente pode observar no dia a dia não, né? Porque aqui no Brasil não tem gelo. Mas, por exemplo, o iceberg, vocês já devem ter ouvido falar, a maior parte do iceberg fica o quê? Para baixo. O gelo vai flutuar lá no mar, só que ele mostra só 8% do seu tamanho que vai ficar aqui para fora da água. O resto vai ficar lá no fundo. Então, por exemplo, se um barco vier aqui, ele vai avistar só essa partezinha. Ele não vai saber o real tamanho dele que está aqui para baixo. E isso pode ser antigamente era o maior problema para os navios, para as embarcações. Por quê? Como eu falei que a maior parte do iceberg está debaixo da água, está submerso,
Os navios, por exemplo, o Titanic, quando afundou, eles bateram aqui do lado, ó, dessa parte do barco, num iceberg. Eles viram um iceberg, só que não deu tempo de desviar, porque ele era tão grande que a pontinha que eles viram, quando eles tentaram sair, a parte de baixo era tão grande que não foi possível sair totalmente e acabou rasgando essa parte aqui do navio. E infelizmente o navio afundou, né? Uma história muito triste. Muitas pessoas morreram. Mas além dessa parte trágica, tem também um lado bom, pessoal. Como o gelo flutua, né, é menos denso do que a água líquida, na natureza vai ser muito importante isso. Por exemplo, um lago que congelou no inverno. A camada de gelo vai ficar em cima, ela vai servir como um isolante térmico. Então, a água que ficar embaixo dessa camada de gelo vai continuar líquida. E aí vai propiciar a vida. Imagina se tudo congelasse. Não ia sobrar peixe, não ia sobrar nada, porque ia tudo morrer congelado. Então, essa camada de gelo que flutua aqui na água líquida, ele vai ser benéfico por causa disso também. E agora, pessoal, vocês já sabem quais que são os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Agora nós vamos ver as mudanças de estado físico, como que um passa para o outro. Um sólido derrete e vira líquido, ou o líquido solidifica e vira um sólido. Agora a gente vai ver como que isso acontece. A primeira mudança de estado físico, ela se chama fusão. Não é essa fusão, tá? Não é a fusão do Dragon Ball. É essa fusão. Fusão quer dizer que é o processo da passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o gelo. Quando o gelo derrete e volta a ser água líquida, o gelo está sofrendo uma fusão, tá? É o processo, então, que passa do sólido para o estado líquido. A vaporização, pessoal, é a passagem do estado líquido para o gasoso. E são 3 tipos de vaporização. O primeiro tipo é a evaporação, o segundo é a ebulição e o terceiro é a calefação. A gente vai ver agora cada uma delas. A evaporação, gente, ela é, o nome já diz, né, que a água está evaporando, o líquido está evaporando. Por exemplo, quando a gente coloca roupa no varal, a roupa não está molhada no estado líquido e depois ela não fica seca, sem água, quer dizer que a água que estava em estado líquido, molhando a roupa, ela sofreu evaporação e virou vapor de água. Então, saiu da roupa. Essa é a evaporação. Ela acontece um processo lento, tá? Quando você coloca lá no varal, demora um tempinho para ela secar, não é? Não é colocou no varal, secou. Então, a evaporação é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma mais lenta. Já a ebulição, a ebulição também é um tipo de vaporização. Vai passar do líquido, né, igual aqui da água líquida, para o vapor. No caso, pessoal, o vapor de água é invisível, a gente não consegue ver, tá bom? Então, na ebulição, gente, nós conseguimos ver a formação de bolhas. Vocês já viram quando a gente coloca água para ferver? Como que sai bolha, fica agitada a água? Essa é a ebulição, que tem a formação de bolhas. E também é a passagem do estado líquido para o gasoso, um tipo de vaporização. A terceira e último tipo de vaporização é a calefação. A calefação é a passagem muito rápida do estado líquido para o gasoso. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, quando uma panela está muito quente e a gente coloca debaixo da torneira, ela não dá até aquele estalido. Essa é a calefação. É a mudança muito rápida, muito abrupta do líquido para o gasoso. Em outro lugar que a gente pode observar a calefação é no ferro de passar roupa. Quando a gente coloca lá no modo de vapor, a gente vê o gás, né, a água saindo lá de dentro, a gente coloca dentro do ferro água líquida e sai o vapor, não é? Para ajudar a passar a roupa. Então, também é um tipo de calefação, que essa passagem acontece de maneira muito rápida.
Até aqui, pessoal, essas mudanças de estado físico, elas foram a partir do ganho de calor. Você vê que todas essas etapas do sólido para o líquido, né, a fusão, e depois do líquido para o gasoso, que é a vaporização, que tem esses três tipos, evaporação, ebulição e calefação, são sempre com o ganho de energia, de calor. Agora nós vamos ver ao contrário, quando essa energia, o calor começa a diminuir. Então agora a gente vai fazer o sentido inverso. A condensação ou a liquefação é quando o processo acontece da seguinte maneira: o gás, né, o estado gasoso, a substância em estado gasoso, ela se condensa ou se liquefaz. O que isso quer dizer? Ela volta para o estado líquido. As nuvens, por exemplo, a gente olha e acha que a nuvem é de vapor, mas ela não é. O vapor, você lembra que eu falei que o vapor, ele não é visível, ele é invisível para a gente? Então, o que a gente vê lá no céu, as nuvens, são o quê? São partículas de água condensada, já está na forma líquida. Só que elas ficam lá em cima, em suspensão. Quando as gotículas de água vão se juntando, de água líquida, formando as nuvens, depois quando juntam uma certa quantidade, começa o quê? A chover. Ela cai em forma de chuva, precipitação. A gente pode observar também quando a gente vai tomar alguma coisa bem gelada, quando a gente coloca dentro do copo, como aqui no ar a gente sabe que tem o que? Umidade, né? Tem vapor de água aqui na atmosfera. Na hora que esse vapor de água entra em contato com a parede fria aqui do copo, ela vai condensar e voltar para o estado líquido. A mesma coisa a gente consegue ver em cerração e neblina. Vocês já viram que em dia que está um pouco frio, de manhãzinha a gente consegue ver a neblina? O que acontece? De noite as árvores transpiram, né? Soltam vapor. De dia também. Mas à noite, como a baixa temperatura, o vapor de água que está aqui vai o que? Condensar e formar também a neblina. Então, a condensação, a passagem do gás, né, estado gasoso para o estado líquido. E a solidificação, gente, é a perda de calor também. E aí esse processo, a água passa do estado líquido para o sólido, ela volta a virar gelo. Tá? Até coloquei aqui do Frozen, quando a Elsa está lá caminhando sobre a água líquida vai se tornando gelo, vai se tornando sólido. Então, solidificação. Lembra que está formando, virando sólido de novo. E por último, gente, nós temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, aqui a gente tem uma pedra de gelo seco. E aí ela de repente se desfaz e ao invés de virar líquido, ela já passa para o estado gasoso, logo em seguida. Outra coisa que acontece, isso é a naftalina. Vocês já devem ter visto, seus pais, ou talvez vocês não tenham visto, mas seus pais com certeza. A naftalina é uma bolinha branca, gente, que é utilizada em gavetas, para proteger roupas, papel, que tem um bichinho que chama traça, que come a celulose, que está presente tanto nas folhas de papel, quanto na nossa roupa. Então elas acabam dando furinho, estragando a roupa. E a naftalina é usada para espantar essas traças. E aí acontece isso com ela. A gente coloca a bolinha branca lá dentro da gaveta e um dia ela simplesmente some, sem passar pelo estado líquido. E aí é a sublimação. Então vamos voltar aqui para relembrar. A gente tem o gelo, estado sólido. Quando passa do estado sólido para o estado líquido, ocorre a fusão, tá? Tá ganhando temperatura, tá aumentando o calor. Então o gelo vira líquido. Quando ganha mais calor ainda, o líquido sofre vaporização e vai para o estado gasoso, tá? Do estado líquido foi para o estado gasoso. Lembrando os três tipos de vaporização: ebulição, evaporação e calefação. Agora o caminho inverso. O gás vai perdendo o calor, vai perdendo energia.
Então ele volta a ser líquido. E esse processo se chama liquefação ou condensação. Perdeu mais calor ainda, vira o que? Sólido de novo. Do líquido passa para o sólido. E aí, aqui no caso, se chama solidificação, tá bom? E o último que eu falei é a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido, não passa pelo líquido, ó, vai direto para o estado gasoso. O caminho inverso, que é quando o gás passa direto para o estado sólido, é chamado ressublimação. Eu espero que as suas dúvidas tenham ficado sanadas, gente. E qualquer dúvida podem me mandar uma mensagem, tá bom? Um beijo!